Método de Newton-Raphson. É o método para encontrar raízes de uma função. Bom, vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem uma função fx qualquer e a gente quer encontrar o valor aqui, ó, da raiz. Raiz, aqui nesse caso, vai ser o cruzamento do gráfico com o eixo x. Eu vou fazer a demonstração da fórmula aqui. A gente vai precisar de um ponto x0 próximo da raiz. Com esse ponto x0, a gente vai substituí-lo na função e vamos atingir um ponto de coordenada x0, f de x0. E aí nós vamos precisar da equação da reta tangente que passa por esse ponto. Essa equação de reta tangente, ela vai encontrar aqui o eixo x num ponto que a gente vai chamar de x1. Bom, a intenção é descobrir qual é o valor do x1. Para isso, a gente vai pegar aqui a equação da reta tangente, dessa reta tangente. Então, seria y menos f de x0 igual a f' de x0 vezes x menos x0. Bom, como essa reta tangente, o ponto x1 passa por ela, então a gente vai fazer o seguinte, ó, e o ponto x1 ele tem coordenadas x1 e 0. Então a gente vai substituir aqui, ó. Isso ficaria então 0 menos f de x0, isso é igual a f' de x0, que é a inclinação da reta, aqui x1 menos x0. Bom, o nosso intuito é descobrir o valor de x1. Então isso ficaria assim, ó, menos f de x0 dividido por f' de x0. Isso é igual a x1 menos x0. Então, fazendo devido ao ajuste aqui, x1 vai ser igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Bom, veja bem, se for necessário calcular um outro valor de x, o x2 no caso, ficaria bem análogo aqui à fórmula. Ficaria assim, ó, x2 igual a x1 menos f de x1, tudo isso dividido por f' de x1. E se fosse necessário calcular o x3, x3 então seria x2 menos f de x2 dividido por f' de x2. E se precisássemos calcular o x4, o x5, o método seria análogo. Então, vou escrever aqui, ó, um caso geral para calcular o xn. Mas aí no caso eu vou escrever xn mais 1. Isso vai ser igual ao xn, que é o anterior, menos f de xn dividido por f' de xn. Esse vai ser um caso geral. E aqui a gente para de calcular x1, x2, x3, um critério de parada vai ser assim, quando o módulo de xn mais 1 menos xn for numericamente, né, menor que um erro estabelecido no problema. Vamos fazer um exemplo. Estimar o valor de raiz de 3 com erro de 0,01. Nós vamos precisar aqui de uma função. Então, a função ela vai ser x ao quadrado menos 3, porque quando eu igualo isso a zero, a raiz aqui seria a própria raiz de 3. E aí, o erro dado aqui, o erro é 0,01. Bom, o que a gente percebe? Que eu vou precisar de um x0 aqui. A gente percebe que o raiz quadrada de 3 ele é um número que está entre 2 e 1. Então, eu vou usar como x0 o valor 1, que está bem próximo da raiz. Poderia usar o 2 também. Vou precisar para esse método a derivada da função. Então, a derivada dessa função é exatamente 2x. E aí vamos já calcular aqui o valor de x1.
Então, x1 vai ser igual... Bom, pela fórmula anterior, eu tinha dito que era x0 menos f de x0, tudo isso dividido pela derivada de x0. Então, trocando aqui por números, o x1 vai ser igual a 1 menos f de 1 dividido por f' de 1. Então, continuando aqui, isso ficaria 1 menos... Bom, f de 1 é só substituir 1 aqui no lugar do x². Então, 1 quadrado menos 3, o que seria, então, colocar entre parênteses aqui, menos 2. Tudo isso dividido pelo ponto substituído aqui na derivada. Como é 2x, então f' de 1 ficaria 2. O que resulta em x1 igual a 2. E aí, assim, a gente vai parar aqui ou não? Bom, lembrando que a gente tem que fazer a subtração do x1 com o x0. E isso a gente percebe que dá 1. 1 ainda é maior que o erro. Então, a gente não para, vamos continuar o método. x2, então. x2 vai ser igual a x1 menos f de x1 dividido por f' de x1. Então, trocando para números aqui, x2 vai ser igual a 2, que é o valor de x1, menos o f de 2. Então, quando a gente colocar o 2 aqui, fica 4 menos 3. Então, 4 menos 3 vai dar 1. E quando a gente colocar o 2 aqui na derivada, que é o f' de 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, seria 2 menos 1/4. O que ficaria 1,75. Esse seria o valor de x2. Bom, vamos fazer agora aquela verificação. Então, módulo de 1,75 menos 2. O valor aqui vai ser 0,25, o que é ainda maior do que o erro. Então, a gente deve calcular o x3. Então, vamos calcular o x3. Então, x3 vai ser igual a o valor dado anterior aqui no x2, que no caso é 1,75, menos, então seria o f de 1,75, que vai dar 0,0625, dividido pelo f' de 1,75, que vai dar 3,5. Aí, resolvendo aqui essa operação, a gente chega aqui, x3 é igual a 1,732143. Vou usar 6 casas decimais. Então, a gente precisa do critério, né? Estabelecer aqui o critério de parada. Então, a gente vai averiguar. Vamos pegar o módulo aqui desse valor encontrado. Então, 1,732143 subtraído de 1,75, que é o valor anterior aqui calculado. E aí, isso daqui vai dar igual a 0,017857. Ainda é um pouco maior que o erro. Então, a gente vai precisar calcular ainda o x4. Então, x4 vai ser exatamente igual ao x3, que é o valor 1,732143, menos o f desse valor todo, eu vou escrever aqui x3 só para simplificar, dividido por f' desse x3 aí calculado. Então, fazendo os devidos cálculos aí, x4 vai dar, então, o valor de 1,732,051. E quando a gente verifica aqui o módulo de x4 menos x3, quando a gente faz essa subtração, a gente vai perceber que deu menor do que o erro. Com isso, então, a gente para de realizar o método, porque x4, então, vai ser a raiz procurada para essa função x² menos 3, ou seja, é uma estimativa do valor
raiz quadrada de 3. Repare que se a escolha do x0 fosse o número 2, porque aqui eu percebi que o raiz de 3 estava entre 1 e 2. Eu escolhi o x1, o 1 como o x0. Mas se eu escolhesse o 2 como x0, o 2 ele aparece aqui, ó, nesse passo, né? Ele aparece como x1. Então isso faria que eu diminuísse apenas um passo aqui do cálculo. Uma iteração, na verdade, né? Estou chamando de passo, mas a gente chama de iteração. Tá ok? Então, até o próximo.